Tema de hoje, cooperação. Precisamos viver a nossa vida, aprender a viver nossa vida cooperando. E quando a gente fala de cooperação, cooperar, ajudar, auxiliar, a gente encontra na Bíblia vários textos que nos levam a isso, que nos ensinam a isso. E gostaria de ler um texto com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo deu uma dica importante, maravilhosa, para os irmãos da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo fez uma comparação da igreja de Cristo nesta terra com o corpo. E é interessante as coisas que ele fala, que ele cita neste texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Se você tem alguém do teu lado que está sem Bíblia e puder repartir a leitura, por favor, faça isso. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Diz o texto: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13: pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Versículo 14. O corpo não é feito só de um membro, mas de muitos. Versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Versículo 16, ele disse: se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 17, ele ainda escreve dizendo: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Versículo 19, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 20, assim, há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 21, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. 22, ao contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são indispensáveis. 23, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. 24, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Versículo 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Só até aí. Na sua escrita, o apóstolo Paulo fez uma comparação de igreja com corpo.
Quando a gente fala de corpo humano, a gente podia gastar aqui uma meia hora para falar do nosso corpo, a estrutura que nós temos, estrutura óssea, estrutura de nervos, músculos, carne, sangue, as células que existem dentro de nós, segundo cientistas, nós temos aproximadamente 10 trilhões de células espalhadas pelo nosso organismo. A cada dia 100 bilhões morrem, ou 100 milhões morrem. E estes 100 milhões que morrem a cada dia de célula, a cada dia, antes de morrer, ela gera uma outra célula. Ou seja, o corpo humano está sempre em desenvolvimento, mesmo ficando velho, mesmo ficando debilitado por causa de enfermidades, por causa de idade. Ainda assim, o corpo está sempre se fortalecendo, sempre se capacitando, para que ele viva o tempo que foi determinado para viver. Quando Deus fez o homem, fez a sua imagem e semelhança, e Deus, ele fez algo perfeito, algo que funciona. É interessante como você, às vezes, como nós temos algumas quedas, quebramos. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, mas conheci várias pessoas que quebraram partes do corpo, quebraram o pulso, quebraram a mão, quebraram o dedo, quebraram a perna, quebraram o pé, machucaram o cotovelo, gente que teve lesões internas por causa de acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, enfim, mas o corpo está sempre se regenerando, o corpo está sempre trabalhando em função de recuperar aquele lugar que foi afetado, seja por uma cirurgia, seja por um acidente, seja por uma briga, um choque. O corpo ele sempre trabalha para regenerar aquela parte que está debilitada. Interessante o corpo humano. O corpo humano é algo que os cientistas até hoje estudam para tentar descobrir coisas que ainda estão se descobrindo. Por exemplo, antigamente achava-se que o homem só tinha, o que diferenciava um homem do outro era a impressão digital. E na verdade depois descobriram que além da impressão digital, tem a íris dos olhos, existem outras características no sangue, no DNA, que pode realmente mostrar que as pessoas são diferentes, não tem ninguém igual. Todos são diferentes, todos têm a sua identidade dada por Deus. E como o corpo funciona, o corpo em si, ele está sempre bem ajustado. Por exemplo, se você for entrelaçar os dedos, eles se entrelaçam numa boa. Por isso que Paulo está dizendo, os olhos não podem dizer para os pés, eu não preciso de vocês, porque precisa-se do pé. O pé tem a função dele. Eu já falei aqui, por exemplo, o dedão do nosso pé, ele tem uma função decisiva na nossa vida. Se você cortar o seu dedão do pé e fizer esse movimento de ir para frente, você vai de cara no chão. Porque quem te dá o equilíbrio para você voltar é o dedão do seu pé. Ou seja, apesar de ser aquele dedão que muita gente deixa com aquela unhona encravada, feia, ainda assim, ele te ajuda para você não cair de boca no chão. Por isso você tem que cuidar bem da sua unha, do seu dedão, para você não perder ele. Interessante isso. Esses dias que nós estivemos lá em Botucatu, conversando com o pastor Josué, ele acordou lá numa bela manhã e deu aquela topada, né? Acho que não sei se foi numa cômoda ou na cama, e uma boa topada, e na hora que ele deu a topada, aleluia, glória a Deus, né? Porque o crente, quando ele dá essas topadas assim, ele fala isso, né? E aí, meus irmãos, ele estava contando que ficou roxo o dedinho, se eu não me engano. Ficou roxo. E aquela roxidão ficou roxo, foi deixando, ficou roxo. Estava doendo, mas ficou roxo, trabalha e tal. E ele estava falando para a gente, rapaz, depois de umas 2 semanas, o negócio estava necrosando. Eu fui no médico, estava insuportável, o médico falou, isso aí vai ter que cortar. Ele, pelo amor de Deus, doutor, tem misericórdia, cortar meu dedinho, mas como? Você deixou chegar nessa situação, filho. Pelo amor de Deus, me dá uma ajuda. Ele ligou, falou, Diego, ora pela gente. Pelo amor de Deus, ora, porque perder um dedo eu não quero. Meu Deus, ajuda. Tá bom, vamos orar, oramos, enfim. Foi lá no médico de novo, o médico começou a fazer uma raspagem, e agora parece estar encontrando uma luz do fim do túnel. Não vai precisar arrancar o dedo todo, né?
E ele diz que aquela topada, ele sentiu no corpo todo, e a gente sente, o corpo todo sente. Ou seja, o corpo foi algo que Deus nos deu para vivermos nesta terra, e esse corpo, ele tem cada um a sua função. Alguns, como Paulo disse, alguns têm um destaque maior, têm uma precisão maior, como os olhos, por exemplo. A gente falava aqui na sexta-feira, eu não consigo imaginar, a gente não consegue imaginar como um cego, ele consegue se adaptar para andar na rua sem poder enxergar nada. Talvez você ficar um pouco sem ouvir, não sei se você já teve esse problema, de repente o teu ouvido ficou lá entupido e você deixou de ouvir algumas coisas, aquilo ali já começa a te incomodar, porque você está acostumado a ouvir. Imagina se as pessoas que não conseguem ouvir, que nascem surdas. Você imagina as pessoas que nascem cegas. Quer dizer, sem ter essa visão, os ouvidos, o olfato. Quer dizer, se nós não tivermos isso, é difícil você viver, uma vez que nós já estamos acostumados. Quando Paulo faz essa conexão de um corpo, tratando do corpo humano, citando olhos, citando olfato, citando pés, citando mãos, da mesma forma o apóstolo Paulo compara isso à igreja. Segundo Paulo, e segundo ensinamentos também de Cristo, a igreja, ela deveria funcionar como um corpo. Um corpo que, como a gente canta aqui algumas vezes, uma canção feita por um irmão lá de São Vicente, que ficou famosa no Brasil e no mundo, nós somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Quer dizer, baseado nesse texto. A igreja, ela deveria ser assim, como um corpo. Que quando acontece alguma coisa com alguém, a outra parte do corpo também sente. E é interessante que, se você olhar para a Bíblia, quando Jesus veio e trouxe aquele estilo de vida diferente, que a gente sempre fala aqui, até Jesus havia muita religiosidade. As pessoas, aqueles que se julgavam os judeus da época, que muitos deles eram fariseus, eram doutores da lei, eram pessoas que se classificavam como os queridos de Deus, os escolhidos de Deus, e nas igrejas, nas sinagogas daquela época, essas pessoas se reuniam, não permitiam até que judeu doente pudesse entrar, não permitiam que gentios ou pessoas de outras que não são judeus pudessem ter acesso às suas reuniões e tal. E Jesus veio e quebrou tudo isso, porque Jesus, segundo a história, ele teve misericórdia das pessoas, ele amou a todos. E por causa de amar a todos e ter misericórdia, ele veio, se fez homem, habitou entre nós, e nessa sua habitação entre nós, ele mostrou o que Deus realmente quer para a vida, o que Deus realmente quer para o ser humano. O que Deus realmente quer que a gente viva. Jesus viveu isso. Ele ensinou a gente a amar, ele ensinou a gente a perdoar, não só ensinou, como praticou o amor, praticou o perdão, praticou a ajuda, cooperou de todas as formas para as pessoas serem abençoadas, tratadas, curadas, libertas. Ou seja, Jesus veio para mostrar esse estilo de vida. E quando a gente abre Atos capítulo 2, a partir de alguns versículos que constam ali, por exemplo, Atos 2,42, que está aqui, diz que o povo que se converteu naquela época, naquela nova igreja, igreja unida, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam
partiam o pão das suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto, ele explica de uma forma maravilhosa o que é realmente uma igreja. Porque eles receberam uma ordem de Jesus: aguarde em Jerusalém. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: vou voltar aos céus, aguarde em Jerusalém. O Espírito Santo, aquele que convence da justiça, do juízo, do pecado, ele descerá sobre vós, ele trará para vocês entendimento, ele trará para vocês capacitação, ele trará para vocês uma forma, um estilo de vida, ele vai ensinar tudo isso que eu estou falando para vocês, ele vai fazer vocês lembrarem, para vocês viverem essa nova vida. Interessante que quando você vê essas pessoas se convertendo, e é interessante a gente ler o texto, porque Pedro, ele fez uma pregação em Jerusalém, e muitos judeus se converteram a Cristo. Entenderam, porque Pedro pegou pesado, ele disse: vocês que julgaram ele, vocês que crucificaram ele. Ou seja, vocês precisam se arrepender, porque ele veio para amar, ele veio para mostrar um estilo de vida diferente. E aquele povo se arrependeu. Eles falaram: falando para Pedro, o que é preciso fazer para a gente sair dessa? Pedro falou: se arrependa. E eles se arrependeram. E a igreja começou a crescer, e crescer de que forma? Dessa forma unida, como um corpo. Esse corpo está bem descrito nesse texto que nós lemos. Esse corpo, eles se reuniam, eles se amavam, eles tinham tudo em comum, eles perseveravam na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Os mais ricos vendiam propriedades que tinham, algumas delas, e ajudavam os mais pobres. Ou seja, eles tinham tudo em comum, não tinha gente pobre e gente extremamente rica. Havia gente que tinha um estilo de vida ali igual. Aquelas pessoas partiam o pão juntos, aquelas pessoas visitavam uma a casa dos outros, aquelas pessoas se reuniam no pátio do templo, aquelas pessoas glorificavam a Deus. E aquilo era tão forte, tão maravilhoso, essa unidade de corpo, que o texto diz que Deus acrescentava a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos, porque as pessoas olhavam aquilo e falavam: nossa, isso é novo. Como disse o pastor César há 2-3 semanas atrás aqui, numa de suas pregações, aquilo era uma língua estranha, aquilo era estranho. Ninguém praticava aquilo. E de repente eles encontram um povo, mais de 3.000 pessoas, juntas, vivendo uma unidade, uma comunhão. Aquilo chamou a atenção. O texto diz que Paulo, continuando no livro de Atos, se você ler aí o livro de Atos, você vai ver que foi descrito ali, Paulo era um dos perseguidores da igreja. O diabo começou a perseguir a igreja. O povo começou a se dispersar, mas é interessante, eles não se dispersavam para ficar escondidos, eles se dispersavam e iam pregar o evangelho. Eles davam a vida para levar o evangelho de Cristo a outras pessoas. E quanto mais perseguição tinha, a igreja crescia muito mais. É interessante essa questão de corpo, de igreja como corpo, igreja que se entende, que se ama, igreja que se ajusta, igreja que coopera uns com os outros. Esse é o desejo de Cristo para a sua igreja nesta terra, para o seu corpo, mesmo porque, como eu já disse aqui e repito, o corpo humano, ele recebe ordem de uma mente. Por exemplo, quando a pessoa morre e o espírito, a alma, como queiram, sai da pessoa, o corpo fica ali, continua com as mãos, os dedos, os pés. Claro que com o passar do tempo ele vai voltar a ser pó novamente, mas naquele momento que a pessoa morre, ele fica ali, ele fica inerte. Por quê? Porque é o espírito, é a alma, é a mente da pessoa, é a cabeça da pessoa que comanda o corpo. Por isso que Paulo, ele fala o seguinte: a igreja é um corpo, e o cabeça é Cristo. Cristo é que dá o comando. E eu já falei também aqui, todo movimento que você faz com o teu corpo, você quer levantar a mão para lá, você quer abaixar, você fecha os olhos, você abre os olhos, você fala, você ouve. Tudo isso acontece porque a tua mente comanda tudo isso. Se você não tiver a sua mente, se não tiver a sua vida em si, nada disso vai responder. Por isso que Paulo compara a igreja com um corpo que quando ele está funcionando perfeitamente, todo comando que a cabeça dá, o corpo obedece.
E qual foi o comando que a cabeça Jesus deu para o seu corpo, para a igreja? Vocês precisam se amar, vocês precisam se perdoar, vocês precisam se ajudar, vocês precisam dar suporte uns aos outros, vocês precisam se lembrar de uns aos outros, vocês precisam exercer essa misericórdia uns pelos outros, vocês precisam ser sensíveis ao Espírito. E quando a gente vê na igreja de hoje, a gente vê que muita gente da igreja evangélica hoje, ele não tem esse feeling, esse sentimento espiritual como o corpo de Cristo. Felizmente a igreja hoje, ela está vivendo assim, cada um por si e Deus por todos. As pessoas estão preocupadas em resolver os seus problemas, as suas dificuldades, e se amontoam nas igrejas. Existem igrejas por aí, que nas reuniões tem tanta gente buscando cura, buscando bênção financeira, buscando ajuda, buscando um relacionamento. E essas pessoas, quando elas se encontram nessas grandes igrejas, existe até treta lá no meio do culto, um que discute com o outro, um que fala mal do outro, um que critica o outro porque sentou no lugar dele. Existe isso. Porque as pessoas não se entendem como um corpo, elas se entendem assim: eu estou na igreja e preciso de uma bênção de Deus. Agora, quando a igreja, quando o corpo, ele está bem ajustado, quando o corpo, dentro desse corpo, cada um sabe a sua função. Por exemplo, tem função que a mão faz que o pé não faz. Tem função que os olhos fazem que os ouvidos não fazem. Paulo descreve isso. Agora, quando cada um, com o seu talento, com o seu dom, com o seu dinheiro, com a sua vida, seu tempo, entende que faz parte de um corpo e não quer só receber, ao contrário, ele também dá, ele também se expõe, ele também vive. Meu irmão, é impossível a igreja não crescer, porque a igreja de Atos cresceu assim. Por que tem muita igreja hoje no Brasil e no mundo que cresce saudável? Simples, porque as pessoas entenderam que elas fazem parte de um corpo, o corpo de Cristo nesta terra. Que quando ele está ajustado, que quando ele está vivendo essa comunhão, essa unidade, a tendência dele é crescer, é se desenvolver, é simples. Isso é fácil de entender, difícil de praticar, mas fácil de entender. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, aos romanos, no capítulo 12 também, acompanha aqui no telão, versículo 4, ele diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ou seja, cada um tem um dom e do jeito que ele tem, ele usa para o bem das pessoas. E não para obter vantagens ou se colocar acima dos outros, como tem muita gente hoje em dia que tem dons por aí. Dons, por exemplo, tem gente que tem o dom de falar em línguas estranhas, e ele, para mostrar que é mais espiritual, ele fala alto, e o próprio Paulo diz aqui em Coríntios que se tiver alguém na igreja que interprete, beleza, se não tiver, ele não precisa falar alto, porque aquilo ali está servindo apenas para edificar a si próprio, ou quem está falando em línguas. Se não tiver um intérprete, ele tem que falar aquilo para ele ouvir, a ele e Deus. Mas tem gente que, para se mostrar espiritual, mais espiritual que os outros da igreja, ele fala em línguas estranhas altas, ele fica com aquele negócio todo, querendo se impor, querendo mostrar algo que Deus o capacitou para ele servir, e não para ele ser o tal. Como ele está dizendo aqui, se alguém tem esse dom de liderança, você tem que exercer esse dom de liderança com zelo. Tomar cuidado para o negócio não subir para a cabeça e você querer agora mandar em todo mundo. Ou seja, o apóstolo Paulo também, a igreja de Efésios, a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16,
O apóstolo Paulo também escreveu o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, tem uma cabeça, ela comanda. Eu, como parte do corpo, obedeço, faço. Faço por quê? Porque estou sendo mandado? Não, faço porque eu faço parte de um corpo e eu entendo o meu chamado, tenho o meu dom, Deus me capacitou para eu usar o meu dom, a minha vida, o meu talento, o meu tempo, o meu dinheiro, para abençoar, para ser uma bênção, para cooperar, para a igreja crescer, para as pessoas serem abençoadas. Como eu falei há pouco, quando você vai no mercado, você faz a compra para você. Mas de repente você, como parte do corpo, você se lembra, poxa, tem gente que na igreja precisa de ajuda, então eu vou levar um pacote a mais de arroz, não vai me custar tanto um pacote a mais de arroz, ou um pacote de feijão, ou um pacote de macarrão, se eu não posso dar um negócio caro, mas alguma coisa eu vou levar, porque eu vou abençoar algumas pessoas. Ao contrário disso, tem gente que só quer receber. Tem gente que só quer de Deus, quer de Deus, quer de Deus, ele não sabe repartir, ele não faz parte de um corpo, ele vai na igreja. Por isso que Paulo faz esse link, essa comparação, para que a igreja desperte, para que a igreja se una, para que a igreja viva cooperando uns com os outros. Eu citei aqui na semana passada, e já falei sobre isso aqui também, toda empresa que se preza, empresa grande, ela tem um slogan que define o que ela faz. As pessoas que trabalham com marketing, com propaganda, sabem disso. Para você definir uma empresa, para se tornar conhecida, a marca, ela geralmente tem um slogan. Por exemplo, antigamente Coca-Cola era emoção para valer. Por isso que existe hoje alguns pastores Coca-Cola, né? Já ouviu falar de pastor Coca-Cola, é emoção para valer, né? Por quê? Porque ele prega tal. A Coca-Cola ficou conhecida por isso. Tem empresas, se você ouvir propaganda em rádios principalmente, tem empresas que são marcadas por algumas frases que são ditas no final. Por exemplo, a empresa tal, ela produz algo que abençoa você, alguma coisa assim. Ou então a empresa X, ela trabalha para você viver bem. A empresa Y, ela tem um slogan dizendo o seguinte: estamos aqui para te servir. A nossa igreja, o slogan da nossa igreja já há anos é cooperando para levar o amor de Cristo às pessoas. Todos nós cooperamos. Hoje nós estamos aqui nesse salão. Quem sabe amanhã ou depois a gente esteja num lugar maior, Deus é que sabe. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente está fazendo? Estamos parados? Não. Nós estamos cooperando para levar o amor de Cristo a pessoas lá em Tapetininga, lá em Cariacica, que está tendo um culto agora na nossa comunidade, e também logo lá em Botucatu, na nossa comunidade. A gente está cooperando para levar o amor para essas pessoas. Igreja é isso. A gente coopera uns orando pelos outros. A gente coopera dando suporte aos outros. Isso é cooperar. Mas a verdade é que, infelizmente, hoje em dia, a gente vive o contrário disso. E eu estou tratando esse tema hoje com os irmãos para que a igreja possa. Nós temos mais 6 meses pela frente, além de junho. A gente tem mais 6 meses de 2017 para a gente virar esse quadro. Para a gente cooperar, trazendo pessoas, levando o Evangelho, falando de Jesus, mostrando Jesus com a nossa vida. O mundo está em crise, mas nós não estamos em crise. Está em crise aqueles que não confiam em Deus. Quem confia em Deus não vive em crise, ele vive em Cristo. Isso é bíblico, isso é palavra de Deus, não é invenção do homem. Quem está em Cristo, nova criatura é. Meu irmão, eu não sei se você sabia, mas no dia que você aceitou a Cristo, quem que já aceitou a Cristo foi batizado aqui? Levanta a mão, quero ver. A maioria, legal, no dia que você aceitou a Cristo e foi batizado, você passou a ser cidadão dos céus. Vou repetir, no dia que você aceitou a Cristo e foi batizado, você passou a ser cidadão dos céus. Pergunto para você, no céu tem crise? Está faltando dinheiro lá? Se nós somos de lá, e Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo onde nós estamos, a nossa embaixada é o céu. Pode ter a crise que for. O nosso socorro, a nossa bênção,
o dinheiro, o sustento, a provisão, entenda como você quiser, vem dos céus. Passa por essa terra, mas chega nas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos cidadãos de um lugar onde não tem crise. Se nós acreditarmos mais nisso, a nossa vida vai ser diferente. O problema é que a gente não acredita. O problema é que a gente não se esforça. O problema é que a gente vive nesses problemas que a gente tem cotidianamente. A gente vive olha esses probleminhas que nós temos, a gente acha que eles são os maiores do mundo, e na verdade não são. Tem gente que está enfiado em problemas que são a coisa mais fácil de se resolver, e ele está aí, batendo cabeça. Tem gente, meus irmãos, que está vivendo aí, esses dias eu comentava com o irmão aqui, gente que diz o seguinte, nós estamos vivendo uma crise, tem 14 milhões de desempregados no Brasil, mas ainda assim a maioria está trabalhando. E olha, irmão, vou falar uma coisa, trabalho tem bastante. O problema é que as pessoas querem emprego. Elas querem chegar lá na empresa, ter uma carteira registrada, ter um fundo de garantia, ter férias. Mas é direito meu? É sim. E se você conseguir, glória a Deus. Mas se você não conseguir, tem bastante trabalho que você pode trabalhar e trazer sustento para a tua vida até você fazer um curso, até você chegar lá onde você quer chegar. Agora, tem gente que vive passando crise, por quê? Porque ele não pensa assim, eu só vou trabalhar quando eu arrumar um emprego lá na minha altura, aonde eu estou, e eu já fui, e eu ganhava isso, eu não vou me sujeitar a ganhar agora menos. Meu irmão, é por um tempo, é só para você se reajustar, se readequar no mercado. Deus é contigo, Deus permite isso até para você despertar. Mas por conta dessa questão de cada um por si, Deus por todos, lá fora tem relacionamentos que não vão para frente, porque o marido não quer cooperar com a mulher não quer cooperar com o marido. Tem empresas que não vão para frente, porque os funcionários não querem cooperar com o patrão, e muitas vezes o patrão não quer cooperar abençoando os funcionários. Tem várias questões lá fora que não estão indo para frente, porque as pessoas não cooperam, elas não têm essa unidade, esse entendimento. Jesus falou, irmãos. Um dia Jesus disse que reino dividido não prospera. Por que tem muita gente que não vai para frente? Por que tem muita família que não vai para frente? Por que tem muita empresa, igreja, associação, seja o que for, que não vai para frente? Time de futebol, time de basquete, o que você puder imaginar que não. Por que essas pessoas não vão para frente? Porque não existe uma unidade, não existe um conjunto, não existe ali pessoas que querem cooperar para aquilo ir para frente. Existe cada um querendo defender o seu. E quando a gente traz isso para a igreja e olha para a palavra, Paulo diz, igreja tem que ser que nem um corpo. Corpo, ele está unido. Se corta o dedo, o resto do corpo sente a dor. Você passa por uma dificuldade, o corpo todo é afetado. A gente deveria ter essa sensibilidade. Como eu já disse aqui, irmãos, Deus já tocou no meu coração. Ainda falei isso na sexta, citei de manhã, essa via de ida e volta. No passado, um belo dia, aqui na igreja, anos atrás. Acabou um culto aqui de quarta, se eu não me engano. E eu tinha acho que R$30 no bolso. R$30. E Deus tocou no coração e falou assim, dá esse dinheiro para o Zé Fernandes, que é pastor aqui, esposo da irmã Sueli, que Deus o tenha. E eu peguei imediatamente, tirei, ele estava lavando a mão ali atrás, eu fui lá e lavando a mão assim, ô Zé, fica na tua, hein? E botei o dinheiro no bolso dele. Ô pastor, o que é isso? Eu falei, não, isso é para abençoar a tua vida. Ele, amém, obrigado. Uns dias depois, a Sueli disse para a gente, pastor, a gente estava sem gás. E os R$30 nós conseguimos comprar um botijão de gás. Nossa, aquilo me trouxe uma alegria tão grande, porque lá na frente, quando eu passei por dificuldade, perdi meu emprego, teve gente que foi em casa e levou cesta. Nossa, Deus mandou vir aqui trazer uma cesta para você. E olha, Deus é tão bom, que eu já citei aqui e repito, a minha esposa gosta de chocolate branco, pois na cesta Deus mandou também chocolate branco para abençoar a vida dela. Porque Deus, meus irmãos, Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A questão é, será que nós estamos preparados para viver como corpo? Porque tem gente que quando Deus fala assim, pega a grana que você tem no bolso e dá lá para aquele irmão, fala, eu repreendo, sai, em nome de Jesus. Isso não é de Deus.
E às vezes Deus está falando porque Deus quer te dar muito mais. Tem gente que vive uma vida limitada, mirrada, porque ele não sabe cooperar. Ele só quer saber de venha a nós. E quando a gente olha para a Bíblia, você vê 70 homens que foram levantados para ajudar Moisés. Você vê Josué cooperando como braço direito de Moisés. Você vê Eliseu cooperando com Elias, sendo o braço direito de Elias, e tantos outros que você pode ver. Mas tem um texto, eu li de manhã, eu quero ler com os irmãos agora, que é um negócio fantástico que a Bíblia cita. Está no livro de Lucas, capítulo 5. Se você pode, abra aí, vamos ler juntos. Lucas, capítulo 5. Aleluia. Deus é bom e está aqui com a gente, viu? Deus é bom estar aqui conosco. Aleluia. Aquele mesmo esquema, se você puder, tiver alguém sem Bíblia, reparta com ele a leitura. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Conta-se uma história aqui interessante, maravilhosa. Certo dia, quando ele, Jesus, ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Versículo 18, vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Versículo 19, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Versículo 20, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. 21, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? 22, Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? 23, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Versículo 24, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, e eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. 25, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. 26 e último, todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Para isso acontecer, imagina que uma maca, um cara doente, pelo menos 4 pessoas. Aquela história que eu já falei aqui, você tem que ter na vida pelo menos 4 amigos, porque no dia que você morrer, você vai precisar de 4 para carregar o caixão. Você precisa ter pelo menos 4 amigos. E tem gente que não tem nem amigo, é obrigado a levar no carrinho, na hora de soltar lá, é 2 caras na corda, já viu. Imagina pelo menos 4 amigos, que um dia sentaram e falaram o seguinte: a gente ouviu falar que tem um homem aí, que ele cura. Pô, o nosso amigo ali, esse cara é amigo da gente. Como é que pode ele viver essa vida assim, paralítico? Não. Vamos dar um jeito de levar ele para Jesus, porque eu acredito que se a gente levar ele para Jesus, Jesus vai curar esse camarada. Tá bom, vamos lá. Os 4 pegam ele na maca. Provavelmente não era gordinho, porque se fosse os 4 sofreram. Mas chegaram lá, uma multidão na porta de uma casa. Eles podiam ter olhado para aquilo e falar: é melhor a gente voltar outro dia, porque hoje não vai dar não. Ao contrário, escuta, o que a gente faz? Ah, já sei, vamos dar a volta, a gente sobe lá por trás na casa,
Naquela época não era telhado assim, era aqueles de sapê e tal, né? Imagino. Ou então aquelas construções assim mais antigas. A gente abre um buraco no telhado e bota ele lá dentro. Beleza? Beleza. Vamos imaginar 4 caras pegando a maca, subindo numa escadinha ou 2 para o telhado, carregando um cara. Que subir já num telhado já é difícil. Imagina você carregando uma maca, com um cara em cima. Chega lá, eles abrem um buraco, Jesus sentado, falando para aquela multidão dentro da casa, lado de fora. De repente começa a cair algumas coisas, né? Porque você está cavucando o telhado. Estou imaginando a cena aqui. Jesus, por certo, sabia, os caras começaram a olhar, falei, será que esse telhado vai cair? Porque a coisa está feita, está caindo umas coisas aqui dentro. De repente abre-se um buraco, os caras põem a maca, no mínimo numa corda, e vai soltando ali, e deixa diante de Jesus. Eu imagino os 4 caras lá em cima olhando assim, agora vamos ver. Aí Jesus olha para ele assim, homem, levanta-te, pega a tua maca e vaza. Quer dizer, vai embora, né? Ele não falou vaza. E vai embora. Aquele homem se levanta, glorifica a Deus, pega a sua maca e sai no meio do povo dizendo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu imagino os 4 amigos no telhado olhando aquela cena. Eles devem ter chorado, devem ter dado risada, devem ter dado glória a Deus, deve ter, olha, aqui não tinha fogos naquela época, senão eles soltavam fogos. A alegria dos 4, vamos imaginar os 4, lá na frente, depois da multidão, eles encontram aquele cara com a maca, e aí ele deve ter abraçado os amigos, poxa, obrigado, porque se não fosse vocês eu ainda estaria ali aleijado, mas vocês tiveram misericórdia, vocês cooperaram para que eu fosse curado, muito obrigado. E os 4 ali, os 5 conversando, e agora? Vamos jogar a bola? Vamos sair? Vamos falar de Jesus? Vamos para a igreja? Vamos servir a Deus? Vamos fazer alguma coisa diferente daquilo que nós fazíamos? Agora você pode andar. Tudo isso aconteceu porque 4 ou 2 um dia dispuseram do seu tempo, da sua força, e pela fé levaram um cara para Jesus curar. Eu entendo, meus irmãos, que esse é o papel da igreja. Cooperar, se esforçar. Porque às vezes a gente convida alguém para ir para a igreja, fala assim, escuta, vamos para a igreja, fala, hoje não, tá bom. Às vezes a gente convida pessoas para ir para a igreja, a pessoa fala assim, mas eu moro longe, tá bom, o dia que você puder, você aparece. E às vezes a gente pode se esforçar 1, 2 vezes e ir buscar. Para acontecer coisas extraordinárias na igreja, e o povo glorificar a Deus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que fez aquele milagre é o Jesus que está aqui hoje e quer fazer milagres. Mas para isso acontecer, a igreja precisa ser um corpo, precisa ter gente que tem vontade. Como eu disse aqui de manhã, gente, por exemplo, que ontem aqui veio, passou o dia aqui na igreja, se dispôs desde as 7 da manhã, 8 da manhã, trabalhando, correndo, cuidando, varrendo, mexendo, arrumando, desarrumando, mexe aqui, faz ali, faz lá, corre para cá. Gente que se dispõe a vir, por exemplo, numa sexta de manhã, que tinha 4 irmãos aqui, e os 4 irmãos, os mais velhinhos, vamos dizer assim, da igreja, os mais de idade, estavam aqui os 4, e limparam todo esse lugar para você sentar numa cadeira limpa. Teve gente que veio aqui na sexta, passou quase a manhã toda, se esforçando. Por quê? Porque eu quero cooperar, para quando as pessoas chegarem na igreja, ver uma igreja limpa, uma cadeira limpa. Tem gente, meus irmãos, que ele pega o seu dinheiro, ele recebe o seu salário, ele separa a parte, você fala, eu vou cooperar com a minha igreja, porque eu quero ver as vidas sendo alcançadas pela internet, pela rádio, eu quero chegar no final do mês e quero ver todas as contas da igreja pagas, porque eu faço parte da igreja. Eu não sou aquela pessoa que frequenta a igreja, porque frequentador não faz nada. Não, eu faço parte do corpo. Eu contribuo com o meu talento, eu contribuo com
o meu dinheiro, com o meu tempo, com a minha capacidade, eu estou ali, eu faço, eu quero cooperar para que vidas sejam alcançadas, para que a igreja caia na graça do povo, para que a igreja cresça, floresça, que vidas se encontrem com Jesus da mesma forma que eu me encontrei um dia. Esse é o desejo, é o sonho de Jesus e creio que de todo pastor que se preza e pretende ter uma igreja que abençoa. Mas para isso acontecer, tem que ter gente que se dispõe, gente que coopera, gente que se esforça. E para encerrar aqui essa ministração, eu estava lendo algo na internet dia desses que me chamou a atenção. Um escritor, ele conta uma história dizendo o seguinte: eu estava olhando o velho amigo João, entretido em varrer folhas secas de jardim. A área era muito grande e esse senhor caprichava em não deixar nenhuma folha no gramado. Aí eu disse para João, sorrindo: ô João, que maravilha se você pudesse só, através de um desejo seu, ver todas essas folhas juntas, de repente assim, empilhadas no montão. E o velho João olha para ele e diz assim: e eu posso? Ah, se você pode, então quero ver. O escritor disse: desafiei-o. Aí João estendeu as mãos e falou assim: folhas, juntem-se todas. Deu aquela voz de comando, pegou a vassoura e continuou limpando a relva até que todas as folhas ficassem juntas num só monte. Aí ele olha para o escritor e fala assim: viu? Este é o melhor meio de vermos realizados os nossos desejos. Quando a gente trabalha com afinco, para aquilo que a gente quer que aconteça, seja feito. E aí o escritor, ele calou-se e ele disse: ao estudar a biografia de vários cientistas, e de todos aqueles cujas obras nos parecem por vezes milagres verdadeiramente sobre-humanos, eu descobri que a maioria deles adotavam geralmente o sistema do velho jardineiro. Todas as suas realizações resultaram no fato de que estes homens, desejando fortemente chegar a seus objetivos, eles nunca cessaram de lutar para alcançá-los. Vários homens e mulheres marcaram a sua geração com a sua luta, com a sua força, com os seus inventos. Porque a Bíblia diz que Deus dá capacidade a todos. Deus levanta pessoas para ajudar, para participar. Várias pessoas ao longo dos anos marcaram gerações com seus inventos. Se não fossem essas pessoas, muitas coisas que facilitam as nossas vidas hoje, por certo, não existiriam. Mas graças a pessoas que um dia pensaram o seguinte: eu preciso desenvolver algo para cooperar com aquela pessoa ali, para ele melhorar de vida. Eu pensei alguns modelos de pessoas assim na internet, até para alegrar você, minha irmã. Tem várias mulheres que marcaram sua época. Uma delas, Melita Bentz, nascida na Alemanha, ela criou o primeiro filtro de café, já que os coadores de pano feitos de linho eram bastante difíceis de serem limpos. Por isso que a gente hoje usa algo parecido, bem mais desenvolvido, chamado coador de café, filtro para coar café. Um dia, lá atrás, 100 anos atrás, uma mulher olhando aquilo falou: eu preciso criar algo que possa melhorar a vida das pessoas. A austríaca naturalizada norte-americana Red Lammer foi inventora de uma tecnologia que permitia controlar torpedos à distância. Isso durante a Segunda Guerra Mundial. Ela desenvolveu algo que alterava rapidamente os canais de frequência de rádio para que não fossem interceptados pelo inimigo. Esse conceito de transmissão acabou mais tarde permitindo o desenvolvimento de tecnologias como o Wi-Fi e o Bluetooth, que é o que nós usamos ou mais usamos hoje. Graças a uma mulher que lá em 1940 e pouco, na Segunda Guerra, ela inventou algo que pudesse, as mensagens que eram enviadas pelos
parceiros não fossem interceptadas por outros. Essa tecnologia foi desenvolvida e chegou hoje nos famosos Wi-Fi que nós usamos e Bluetooth. Alguém lá atrás cooperou para a gente chegar onde chegou hoje. Em 2 de abril de 1899, a americana Letitia Gear registrou a patente da primeira seringa para a aplicação de substâncias por meio de um pistão e que podia ser utilizada com apenas uma mão pelo médico. O conceito que foi inventado por Letitia facilitou bastante a vida dos profissionais de saúde, e as seringas modernas são inspiradas pelo modelo apresentado pela inventora. Eu não sei se você sabia, eu não sabia, fiquei sabendo nessa pesquisa que fiz, mas uma mulher chamada Mary Anderson, em 1903, inventou o limpador de para-brisa. O físico Isaac Newton viveu entre 1642 e 1727. Baseado nos estudos de um outro grande homem chamado Galileu, ele conseguiu desenvolver as famosas leis, que hoje são chamadas leis de Newton, que explicam o movimento e o equilíbrio dos corpos. Somadas à teoria da gravitação universal, as leis fundamentam a mecânica clássica de hoje. Ele também é autor do cálculo, ferramenta básica de matemática. Por último, um homem chamado Nikola Tesla. Ele viveu entre 1856 e 1943, numa região chamada Smidjan, que pertencia à Áustria e hoje atualmente fica a Croácia. Ele inventou a corrente alternativa, a luz fluorescente, o controle remoto, entre outras coisas. Podia citar aqui o bacteriologista escocês Alexander Fleming, que inventou penicilina. Thomas Edison, que foi um homem que inventou a lâmpada incandescente com filamento de carvão em 1879. E quando ele conseguiu fazer isso, conseguiu que ficasse aceso por 48 horas, algo parecido com uma lâmpada incandescente, com filamento de carvão, as pessoas o aplaudiram porque ele gastou o tempo de sua vida. E segundo a história, ele tentou isso 1000 vezes. 1000 vezes, para chegar a algo parecido que nós temos aqui hoje. Ou seja, gente que cooperou para o bem dos outros. Como eu falo aqui, meus irmãos, e defendo essa tese bíblica até, Deus nos fez, nos capacitou para a gente abençoar os outros. Que os nossos talentos sejam para abençoar os outros. Repartir com os outros. Deus capacitou, como disse aos Romanos, Paulo, se Deus te chamou para contribuir, contribua mesmo. Deus vai te dar muito mais. Se Deus te chamou para administrar, administre mesmo, faça com excelência. Se Deus te chamou para abençoar as pessoas, faça isso. Se Deus te chamou para liderar, faça com excelência. Abençoe os outros, coopere para que as pessoas sejam abençoadas, para que a obra de Deus vá avante. Por fim, meus irmãos, Jesus cooperou para a gente estar aqui hoje. Amém? Se ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui hoje. Mas lá atrás, um dia ele cooperou com a sua vida, dando ela na cruz. Mas graças a Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, está aqui e vive para sempre. Ou seja, irmãos, e nós? Duas frases que quero deixar com vocês aqui no telão. Primeira delas, se a gente se unir, nós podemos fazer muito mais. Se nós cooperarmos, a gente pode fazer muito mais. De que forma? Do jeito que sugere essa foto. Cada um com o seu talento. Uns talentos maiores, outros menores. Mas quando eles se ajustam, eles vão para frente. Como corpo, como igreja. Recebe o comando. Vamos, vamos. A igreja cresce. As pessoas vêm, se convertem. Porque elas encontram algo que elas nunca viram nessa terra. As pessoas hoje têm medo de igreja. Elas precisam encontrar uma igreja que viva isso. E que Deus nos permita que a gente consiga viver isso
como um corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Amém, irmãos?